a gente alcançar essas crianças. Exatamente. Mas eu queria fazer uma observação, que quando se tem... Há várias frentes de trabalho com criança. É que as pessoas têm ideia de, quando a gente fala ministério com criança, se resume dentro de uma igreja. E não é assim. Mas, quando tem dentro da igreja, é importante salientar que é necessário excelência. Exatamente. Porque eu já entrei em igrejas onde eu cheguei no templo, ar-condicionado, decoração top, né? Tudo maravilhoso. Quando eu levei meus filhos para o espaço das crianças, eu levei um susto, porque as crianças disputavam, né, metro cúbico de oxigênio, porque nem ar-condicionado tinha. Então, compreende? Então, essas coisas que a gente tem que... Claro, não é estrutura que limita, porque é o poder de Deus verdade. através da nossa vida. Mas tem que olhar para isso. A gente vai sair para o intervalo. Enquanto isso, você de casa participa conosco, você liga, você deixa a sua opinião durante todo o programa. É muito simples. Fica ligado aí, nossos canais de interação estão aparecendo no seu vídeo. A gente vai sair para o intervalo, mas daqui a pouco a gente volta, então fica antenado. É isso aí, galera. Antenados na geral. Hoje estamos falando sobre a importância do Ministério Infantil na igreja. Você de casa faz o programa, legal? Você não só não assiste, não. Você faz, então liga pra gente, participe, deixe seu comentário, sua dúvida, sua sugestão de tema. Vamos cair direto no papo, que eu sei que tem muita coisa para se falar ainda. Como é que fica, então? Vamos com um desdobramento bem prático. Tem gente assistindo lá em casa, seja um pastor, seja o pai de uma criança que vai sugerir na sua igreja um trabalho mais bem feito. Como deve se iniciar? Vamos lá, porque se constatou que não está sendo bem feito. Ok, o que eu posso fazer? Quem é a pessoa que vai tomar conta? Qualquer pessoa está habilitada a tomar conta? Como é que eu vou o primeiro passo para fazer Eu isso? falo para os meus alunos na PEC a questão de que Deus usa aquilo que você tem. Então, quanto mais você se preparar, Deus vai usar muito mais você. Você precisa saber muito da Bíblia. Para Deus, o Espírito Santo vai usar através daquilo que você conhece. Ele não vai colocar... surgiu do nada. Ele vai usar aquilo que você conhece. Então, você tem que se preparar e buscar excelência, ensinando com êxito as crianças. É o nome do curso que essas pessoas fazem na PEC. Nós queremos professores excelentes. Os melhores professores, treinados, capacitados, devem ser aqueles que trabalham com as crianças. Né? Bom, eu participo muito de seminários, estou sempre em contato com muitos professores. E a maioria, aquilo que eles mais solicitam para nós é que nós venhamos a oferecer métodos práticos, recursos baratos, não é? Aquilo que pode ser feito com sucata. E eu tenho essa preocupação de oferecer para eles uma gama de criatividade para ser desenvolvida. Por exemplo, eu fui para o Mato Grosso e dei aula embaixo de uma árvore. O que eu posso fazer embaixo daquela árvore? Que era o único local que era disponível para eu trabalhar. Enfeitamos, eu e as crianças, nós enfeitamos toda a árvore. Se tem uma sala de aula, você falou a respeito do templo, muito bonito, e as crianças com uma sala horrorosa. Isso aí é o que mais tem. Uma vez eu fui dar um curso em maio, um curso de treinamento de professores em maio, só que ainda estava lá um cartaz enorme, Feliz Natal. Meu Deus. Né? Então, isso, eu creio que um professor que age assim é um descaso tremendo. E, há pouco tempo, eu fui num local, que era a igreja muito bonita. Quando eu cheguei, só tinha uns cartazes colados com durex na parede. Então, eu digo, alô, professor? Não é assim. Não é? É um ministério infantil. Nós temos que procurar nos preparar, como tem a PEC, tem tantos outros cursos. Porque eu dei aula há 8 anos para professores de escola dominical, na escola de missões, preparando missionários para ir para o interior, para ir para as igrejas com uma estrutura boa. Eu sei que ali, no nosso curso, ali na EMAD, na escola de missões, nós procurávamos trabalhar com sucata, com material de ponta, de primeira linha, mas o importante é você, professor, que trabalha na causa do Senhor. Procure mudar seu cartaz, procura dar... Se o local é humilde, faz campanha, mas ofereça para a criança o melhor, porque ela merece. O Senhor Jesus morreu por ela. Se prepare. Hoje nós temos... Eu creio que, por causa de preparo, uma criança não pode parar no inferno, não é? Então, está na sua mão esse desejo de buscar que esse programa sirva para você ser despertado e procurar mudar, em nome de Jesus. Eu queria um pouquinho mais na raiz ainda do que a irmã Débora acabou de dizer.
é que o que acontece, aí vai meu toque aqui para líderes e pastores, né? É muito comum colocar no Ministério Infantil, principalmente neófitos. O que é isso? Novos convertidos. É criança. Então, é impressionante que o primeiro passo dos líderes... Parte do pressuposto que qualquer pessoa pode ensinar Com certeza. Criança, né? É criança, né? Então, é contar historinha, cantar musiquinha, comer pipoquinha, tudo certo. Então, qualquer pessoa pode fazer isso. Quando se parte desse princípio, né? Que é qualquer coisa. Mas é o contrário, queridos. Olha, para trabalhar com as crianças, tem que ser uma pessoa, primeiro, convertida. Primeiro passo. Ela não pode dar aquilo que ela não tem. Ela não pode dar o que ela não tem. Certeza. Segundo passo, ela tem que ter chamado de Deus. É verdade. Por isso que, hoje, gente, nós vivemos na era da globalização. Hoje, qualquer professora tem um mínimo de informação. Ela tem de material. Isso tudo é legal, mas eu vou te falar uma coisa. Você pode ter uma estrutura top, mas se não for uma pessoa chamada por Deus, né, que ama, que tem um chamado para esse ministério cheio do Espírito Santo, salva, não vai acontecer nada. Porque ela outra pode coisa ter uma que sala acontece maravilhosa. é que chamam professoras do meio secular, a pessoa é pedagoga ou trabalha numa escola, vai dar aula para as crianças. Só que ministério é diferente de magistério. Como ela falou, a pessoa tem que ser chamada por Deus. Chamada por Deus. E aí ela vai dar para a criança uma massinha, uma coisa para pintar, coisa que ela faz na escola. Vai entreter. Mas na igreja a criança vem para aprender da Bíblia. E aí Agora, chamada e uma vida coisa eu com acho Deus, muito né? interessante, Felipe, é o seguinte: o pastor ora para escolher o tesoureiro, ora para escolher o líder de mocidade, E o louvor, ora então? para escolher o louvor, ninguém ora, entra na liderança, tem que passar por uma sabatina. Agora, quando chamou, não tem mais ninguém. Ih, faltou o departamento infantil. Quem você? Põe aquela irmã, ela é pedagoga, ela está vindo para a nossa igreja agora. Ou então, quem Já pode? começa pelo Ou então, nome, assim, né? quem Departamento pode se infantil. habilitar? Quase fala, pelo amor de Deus, alguém se habilite. Porque, entre linhas, eu já ouvi líderes falando de púlpito. Eu fico roxa, eu falo, meu Deus, é você dizer assim, tem alguém, por favor, que pode fazer isso? Porque ninguém quer. Não é? Porque, entre linhas, você está falando isso. Você chega no púlpito e fala, será que alguém se habilita? Nós estamos precisando. E é incrível, Débora, não sei se vocês já repararam, eu nunca ouvi, da boca de um pastor, um líder em púlpito, dizer assim, nós estamos precisando urgentemente de ministros de louvor. Alguém se habilita? Nós precisamos de levitas. Ninguém chama assim, no desespero, para outros cargos. Gente, por que para as crianças não é qualquer coisa, qualquer pessoa? E a Tem que pessoa, ter para ministrar chamado. para a criança, tem que ter vida com Deus. Porque a gente pode ter toda uma estrutura, pode ter um monte de coisas, mas o que mais chama a atenção da criança é o seu testemunho. É verdade. Porque a criança, ela cria um vínculo com aquele que está ministrando para ela, aquele que está falando de alguém muito maior, ela cria o vínculo. Então, a primeira coisa que ela faz é começar a observar a sua maneira de viver. Principalmente se você evangeliza numa escola, como eu, meu caso, né? Eu evangelizo na escola, na rua, em hospital. Então, a primeira coisa, onde você mora, o que você faz, eles começam a investigar a sua vida para ver se, de fato, você tem vida com Deus, se aquilo que você prega é aquilo que você ver vive. Jesus na tua vida, né? Essa Se aquilo questão que de você prega é aquilo que pedagogos você na vive. igreja, eu posso falar porque eu faço pedagogia, estou quase me formando já pela UERJ, e eu amo o que eu faço, estudo mesmo pedagogia, mas não é diferente, né? Porque alguns pedagogos cristãos vão pegar as ideias de Piaget, de Freud, de Nietzsche, Paulo Vygotsky, Freire. Paulo Freire, e vão querer trazer isso para a Bíblia, e vão pegar, por exemplo, Piaget diz que a criança só pode fazer uma decisão, uma escolha a partir dos 12 anos. E aí as pessoas pegam o que aprenderam na faculdade, que Piaget disse isso, então, só a partir dos 12 anos que nós vamos começar sério a evangelizar, Que elas vão entender que elas vão sobre Jesus, entender. né? Mas nós não queremos, eu como formanda pedagoga, não quero saber o que Piaget diz, o que Nietzsche diz, o que Freud diz. Aliás, todos eles morreram doidos. Eu quero saber o que a Bíblia diz. Amém, glória E a a Bíblia Deus. diz que um pequenino pode crer. Porque para a pessoa crer, ela não precisa ter inteligência, pós-graduação. A Bíblia só põe essa condição, aquele que crê será salvo. E a criança pode crer. Essa questão é muito interessante, né? Porque geralmente isso eu falo, não estou falando, eu falo de mim. A gente, quando olha para uma criança, às vezes a gente fica até um pouco. Quem está assistindo pode estar assim, mas será que é isso mesmo? Porque é uma criança, não vai Será que entender. vai entender alguma Ela tem um coisa? discernimento para captar essas coisas, porque essas verdades de salvação, que tem muito adulto também, que não sabe porcaria nenhuma, e uma criança vai pegar isso. Né? Essa questão do equilíbrio, do que a gente pode fazer, de realmente discernimento. Vocês estão realmente, até para passar para quem está em casa, que a criança tem sim o discernimento de aprender, de multiplicar essa sabedoria. Porque quando você prega o evangelho para alguém e a pessoa se converte, ela entendeu,
Não foi porque você falou bem, você sabe falar, e nem Deus porque a cresceu. criança entendeu ou o adulto entendeu. Foi a ação do Espírito Amém, Santo. Senhor. E o mesmo Espírito Santo que faz um adulto compreender, faz uma a criança criança entender. também. Eu, É a eu ação do Espírito gostaria Santo. até também de colocar, porque o meu segundo passo no trabalho infantil, por isso que eu trouxe ali duas meninas representantes do nosso trabalho, é a palavra de Deus. Então, quando eu vejo que a criança já está interpretando aquele texto que ela leu, então, essa criança, de fato, ela já recebeu a salvação. E a Ana Vitória, ela tem um texto muito interessante, que eu gostaria até que ela falasse sobre a palavra de Deus, que quando ela levou esse texto para a sala de aula, eu achei assim interessante. Falei, essa criança já está, de fato, interpretando a Bíblia. Eu gostaria que ela Quem é Ana falasse para Vitória? nós. Quem é Ana Vitória? Fala pra gente, Ana. É Hebreus 4:12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Diz que a palavra de Deus é viva. Então, se a gente quer ter vida, a gente tem que ler a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Também diz que a palavra de Deus é eficaz. Então, tudo que a gente coloca na mão de Deus, todos os nossos planos, a gente já sabe que vai dar certo. Também diz que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Depois que a gente começa a ler e praticar a palavra de Deus, a gente começa a mudar nosso comportamento em casa, na escola. Onde a gente estiver, nosso comportamento já não é igual, por causa que a gente começa a ler a palavra de Deus e ter aquele entendimento da palavra de Deus. E a Ana Beatriz também, ela levou um texto assim que eu achei interessante a respeito já do professor. Eu gostaria que ela falasse. Esse texto está escrito em 2 Timóteo 2,15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu deixo esse versículo para todos que estão aqui, também para todos os professores do Brasil, que vocês possam ser aprovados diante de Deus e também diante dos homens. Para tratar delas, né? Ela falou assim, eu quero que esses professores sejam Eu aprovados acho para interessante, tratar às de nós. vezes, quando a gente vê algo assim, até mexe, porque às vezes a gente faz uma estrutura megalomaníaca para tocar uma pessoa, uma criança dessa chega em casa, fala isso pro pai, e fala isso, acabou. De uma não forma tem- simples. alcança Inclusive, toda a a criança, quando o Senhor nos chamou para o ministério, né, o Senhor falou sementes de multiplicação. E o Senhor me mostrou muitas sementes, sabe? E caíam como se fosse assim, uma cascata, e uma enchendo a outra. E o Senhor me falou, essas são as crianças. E as crianças, é incrível, onde elas são plantadas, elas Frutifica vão 100 por 1. propagando o reino de uma 100 forma por 1. simples e que alcança as pessoas, sabe? E quando acontece um milagre na vida de uma criança, todo mundo que está ao redor daquela criança fica sabendo. Verdade. Porque ela sai falando de uma maneira, sabe? O Felipe tocou num ponto assim nevrálgico, porque se gasta tanto hoje, né, em fazer realmente mega estruturas e projetos de evangelismo para alcançar adultos. Nada contra, amém, né? Todos precisam conhecer Jesus. Mas se usasse 50% de todo esse investimento pesado, não precisa nem 100, hein? 50% voltado para as crianças, os líderes não As acordaram famílias. ainda que as crianças são evangelistas e missionários em potencial. Uma criança que é salva para Jesus, ela alcança toda uma família para É Cristo. verdade. Além de ser uma vida criança. inteira para o Uma vida reino, inteira, é uma exatamente. multiplicação. Total. O evangelho é algo muito simples de entender. O evangelho é algo para criança. Tanto é que Jesus disse para os discípulos, se você não se converter, se você não se tornar como uma criança, você não vai entrar no reino dos céus. Então, o evangelho é coisa para criança. A criança entende facilmente. Né? Tem até uma música da PEC que é assim, é fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, para me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Crianças sem demora, aceitai a salvação. Então, a criança ela já está pronta. O adulto tem que se tornar como uma criança. Verdade. Não é a criança que tem que se tornar adulta para entender. Eu falei nessa questão, né, de evangelho. Acho que foi, não sei, a gente falou no primeiro bloco, a questão dos pais, né?
isso hoje na nossa sociedade é algo sério, porque, na verdade, também os pais jogam sobre a igreja uma responsabilidade que é deles também. Eu não vou ensinar... Eu até falei num dos programas que a gente tem de pregação do Voz Jovem, eu falei, graças a Deus que nós temos a Boas Novas. A Boas Novas não deve ser a principal professora da sua criança. A mãe tem que sentar a criança no colo e falar da boca dela, que é outro lance. Verdade. Isso Qual é o papel dos pais nessa educação, nesse processo de educar a criança? O que você acha? Qual é o papel do pai, da mãe, passar essa experiência para a criança também? Quando o pai é cristão, né, ele tem essa responsabilidade de sacerdote, né, na sua família, inserido na sua família. E, muitas vezes, na igreja é muito falado que a estrutura da igreja é a família, né? A estrutura da igreja. Mas a estrutura da família é exatamente esse relacionamento que os pais têm com os filhos e o testemunho dos pais para os filhos. Porque muitas vezes os pais querem, olha, meu filho, você tem que fazer assim, 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 mas no dia a dia o filho vai vendo uma outra conduta, uma outra maneira de ver, são outras palavras, e aí esse pai não consegue alcançar esse filho para Jesus. E se o pai, que é um referencial, né, para esse filho, não está conseguindo por causa da conduta, então esse filho vai acabar transferindo, né, aquela atitude do pai para a igreja, para todos aqueles que estiverem ao redor dele. Então, a família tem uma responsabilidade muito grande, e eu acho que a família tem, não sei se é um trunfo, né, que eu usaria, ela tem uma joia de Deus, que é exatamente esse vínculo de sangue, vínculo de afetividade, vínculo de convivência, né? Essa proximidade. Precisa ser o primeiro evangelista e pastor na vida do seu filho, né? É verdade. Porque também, Cláudia, as pessoas pensam o seguinte, que para tratar com criança tem que ser professor de criança, né? É só professor. Na verdade, existe uma responsabilidade maior. Quando se fala em ministros, o que é um ministro, né? Você é um referencial, você está ministrando àquela criança algo de Deus, a vida com Deus. Então, mas hoje, uma posso falar uma coisa, responsabilidade está havendo maior. uma crise hoje na Igreja de Cristo em relação aos pais. Né? Hoje os pais estão terceirizando a vida espiritual dos filhos. Eu falo isso comprovado, eu vejo... Estão terceirizando. É verdade. E estão terceirizando para a igreja também. Né? E eu queria deixar só uma palavra, porque é algo muito sério. Né? Eu sei, como a Débora disse, hoje as mães estão indo ao campo de trabalho, os pais, mas, biblicamente, Salmo 78 diz que quando pai e mãe, cristão, né? Estou falando que pai do que mãe cristão, não as crianças não. Isso. Que não exercem o seu sacerdócio, não ensinam os filhos, estão em pecado. Porque diz a palavra de Deus, vou citar só um texto em outros, né? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. E diz lá no Salmo 78 que isso é uma ordenança de Deus. É verdade. Então, quando pai e mãe, por N motivos, correria, trabalho, carreira, não cumprem essa ordenança de Deus, sabe, Felipe? Estão em pecado. Estão em pecado porque estão deixando para a igreja ou para qualquer outro. Nós, como ministros de criança aqui, temos o nosso chamado de função, amém? Temos. Mas não ocupamos o lugar do pai e da mãe. É verdade. Não podemos. E quando o pai delega isso para a nossa mão e tira o seu corpo fora... Ele está perdendo um privilégio que poderia ser um privilégio e está em pecado. Vai ser cobrado por isso. Você sabe o que é o impedimento também, Felipe, que eu vejo? É porque a maioria dos pais, quando se posicionam para os filhos, eles sempre se colocam na posição de que eles sabem de alguma coisa e os filhos não sabem. Mas Deus usa os filhos também para falar com os pais, para ensinar. Porque a criança, ela é sedenta de Deus. Toda criança o mesmo vazio é que se encontra no coração de um Deus. adulto sem Deus está no vazio mesma no coisa, coração de uma criança exatamente. sem Deus. Agora, eu gostaria também de fazer uma colocação, já que o tema hoje é ministério na igreja. Eu gostaria também de falar a respeito do encontro desta criança com Deus e também sobre alguma experiência até que eu tive. Por exemplo, lá no Amazonas, teve uma menina que ela sempre frequentava o nosso culto. Sempre frequentava. Ela ficou uns 4 meses frequentando o trabalho e ela ficava sempre isolada. Teve um dia que ela falou assim para nós: eu gostaria de me